A paz do Senhor, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a tia está aqui para dar início à nossa série Os Milagres de Jesus. E a historinha que a tia vai contar hoje tem por título Jesus ressuscita o filho da viúva. Essa história vocês também podem encontrar na Bíblia, lá no livro de Lucas, do capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Vamos lá. A Bíblia fala de um momento muito triste na vida de uma mãe que caminhava com outros amigos para o enterro do seu único filho, que havia morrido tão jovem. É muito triste perder alguém que amamos. Imagine a dor e tristeza dessa mulher. Quem poderia imaginar que, em meio a toda aquela tristeza, haveria um encontro com a única pessoa que poderia trazer ao coração dela uma alegria inexplicável? Jesus caminhava com os discípulos em direção à cidade de Naim e, como sempre, uma multidão o seguia. Quando ele se aproximou do portão da aldeia, a mulher e Jesus e os discípulos. Uma outra multidão saía da cidade acompanhando um velório. A mulher, que já era viúva, chorava muito pela morte do seu único filho. E ninguém podia consolar o seu coração. Naquele instante, Jesus olhou para ela e teve compaixão. Glória a Deus. Ele disse para ela não chorar mais. Foi até o caixão onde estava o corpo do rapaz, tocou nele e ordenou ao moço que voltasse a viver. Aqui. Jesus teve compaixão dela e foi até ao caixão e ordenou que o morto levantasse. Será que realmente o rapaz lá que estava morto reviveu? O que é que vocês acham? Vocês acham que quando Jesus disse assim, ó, levanta, Jesus se aproximou dela, chorando, teve compaixão dela. A Bíblia fala que Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela mulher, porque ela já não tinha mais o esposo, que já havia morrido, e agora o seu único filho. Então ela estava sozinha no mundo, ela não tinha ninguém, não tinha nenhum parente. E Jesus, vendo ela, moveu-se de íntima compaixão. Jesus se direcionou a ela e olhou para o caixão e disse, levanta. E olha o que aconteceu. Glória a Deus. Imaginem o choque de todos. Imaginem. Uma mãe que já era viúva, não tinha mais o seu esposo, não tinha mais seu companheiro. Agora, em desespero, porque o seu único filho estava morto. As pessoas que estavam ali também, muito tristes, porque o rapaz tinha morrido e eles sabiam que ela não tinha mais ninguém. E aí aparece um homem e diz assim, ó, levanta para o morto. Como é que essas pessoas estavam, como é que essas pessoas ficaram, o estado que elas ficaram? Elas, gente, não tem condição. Acho que ficou assim, ó, um olhando para a cara do outro. Esse homem aí, esse homem não tem juízo, não. Como é que ele chega para perto de uma pessoa morta e diz assim, levanta? Só que a multidão que seguia Jesus sabia que aquilo ali poderia acontecer, porque a fama de Jesus estava se espalhando por todos os lugares. E aí é o que acontece. Ele disse para ela não chorar mais, foi até o caixão onde estava o corpo do rapaz, tocou nele e ordenou ao moço que voltasse a viver. Imaginem o choque de todos. O jovem sentou-se, começou a conversar com aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Como assim? Aquele homem já não estava mais morto? Não. Quando Jesus disse, levanta-te,
Jesus ordenou a ele, Jesus deu uma palavra de vida e no mesmo instante ele ressuscitou. E o rapaz sentou-se e começou a conversar com aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Jesus entregou o rapaz vivo à sua mãe. Todos ficaram apavorados diante de um milagre como este. Como alguém poderia fazer um morto reviver? Como alguém poderia dar vida a quem estava prestes a ser enterrado? Pois é, existe uma pessoa que pode dar vida, que pode salvar, que pode nos dar uma alegria que nada pode botar no nosso coração. Jesus, ele nos dá uma alegria que é incomparável a qualquer alegria que nós já tivemos. Como alguém poderia dar vida a quem já estava prestes a ser enterrado? Eles não sabiam explicar este grande milagre, mas Jesus é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, e tudo é possível para ele. Glória a Deus. Todos ficaram com muito medo, mas depois começaram a glorificar a Deus por tão grande obra. Glória a Deus. A mãe e o menino e aquela multidão glorificando a Jesus. Essa notícia do milagre que Jesus realizou em Naim correu por toda a Judeia e até mesmo em outras cidades próximas. As pessoas diziam: vimos a mão de Deus agindo hoje, pois apenas o poder de Deus poderia trazer vida a quem estava morto. A mulher recebeu não somente o seu filho de volta, mas também o milagre da vida, sendo derramado em seu coração. Só o Senhor é Deus. O milagre da ressurreição trouxe outra vez a alegria para aquela viúva de Naim e para o seu filho jovem. Assim, a missão dessa família agora era anunciar estes maravilhosos feitos do Senhor. O que você tem feito para receber uma bênção do Senhor? Tem sido agradecido a Ele? Tem falado do poder e do amor de Jesus para as pessoas? É bom, é tão bom quando reconhecemos a bondade de Deus e anunciamos o que Ele tem feito por nós. Existem muitas pessoas sofrendo como aquela viúva, chorando por dentro. Elas precisam que alguém as encontre e fale de Jesus para elas. Por isso, é muito importante você conhecer a palavra de Deus, porque às vezes a gente pode estar até passeando com a nossa mãe em um parque, em um shopping, e a gente vê alguém assim triste, choroso, e se você conhecer a palavra do Senhor, você vai saber dar uma palavra de carinho, uma palavra de afeto para essa pessoa, porque Deus nos ensina a amar o próximo. E amar o próximo é isso, não é só ser bom, ser gentil com pessoas que a gente conhece, mas ser bons e gentis e amorosos com pessoas das quais nós não conhecemos, que nunca vimos. Isso é amar o próximo, é ter compaixão, é sentir no nosso coração a dor da outra pessoa, mesmo se essa pessoa não tiver nenhum contato com a gente. Então é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque quando a gente tiver a oportunidade de dar uma ajuda, dar uma palavra da parte de Deus para alguém, a gente vai saber, porque eu conheço, então eu vou entender o que eu vou passar pelaquela pessoa. Ela está precisando de uma palavra de amor, de afeto, e eu, como servo do Senhor, você, como servo do Senhor, você vai saber dar uma palavra certa para aquela pessoa naquele determinado momento. Glória a Deus. Jesus fica feliz quando você faz isto, e através de você e de seu testemunho, Ele pode entrar no coração de pessoas, trazendo uma nova e maravilhosa vida para elas. Jesus não despreza um coração quebrantado e contrito. Quando você estiver triste, clame a Ele. Jesus nos prometeu que estaria conosco sempre. Ele nunca te deixa só. Glória a Deus. Lembrando que essa historinha de hoje vocês podem encontrar lá no livro de Lucas, do capítulo 7, do versículo 11 ao 17, tá certo? Essa foi a historinha de hoje e a gente deseja que vocês
tenham essa noção, que vocês não estejam só sentando e vendo o vídeo e não estejam aplicando. O mais importante é que vocês entendam que Jesus, ele nos dá capacidade de dar uma boa palavra no momento triste. Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente tem como obrigação, como cristão, de dar uma palavra de afeto e de amor. Então, que você possa estar presente em todas as historinhas que a tia está contando, e não somente na hora da história, que vocês também possam ler na Bíblia, porque a Bíblia ela é o nosso guia. A Bíblia é a palavra de Deus na terra, e é ela que nos ensina a viver e nos ensina a passar por cada situação. Então, que vocês possam sim estar lendo a Bíblia diariamente, porque só lendo a Bíblia, só entendendo que o Senhor diz que nos ama, que nós temos sim que amar ao próximo, é que a gente vai estar preparado para passar por tudo que a gente tem passado nesses dias tão difíceis, né? Por conta desse acontecimento aí do coronavírus. Então, que vocês sim estejam vendo as historinhas, mas também que estejam lendo a Bíblia com a mamãe, com o papai, para ficar ciente do que a palavra de Deus nos manda. A paz do Senhor.